Coisas que você precisa parar o quanto antes de fazer para ter sucesso no poker. Número um, desrespeitar sua gestão de bankroll. Se você quer ter sucesso no poker, quer levar o poker a sério, você precisa entender que poker é um jogo de longo prazo. E se você quiser permanecer no poker no longo prazo, uma das principais coisas que você precisa aprender e incorporar desde já é respeitar a sua gestão de bankroll, porque sabe como é? Um dia daqueles de tilt, você decide buscar o ferro e aí você vai dar um tirinho acima e é assim que começa a história do fim da maioria dos jogadores que acabam tendo que desistir do poker. E o que te faz desrespeitar o seu bankroll normalmente, além do tilt, é uma visão, um pensamento de curto prazo. Então, se você é profissional, se você vive de poker ou quer viver de poker, isso é fundamental, você não pode mais cometer esse erro. Mas se você é recreativo e você quer ter o poker como um hobby lucrativo, você também precisa segurar aquela vontade de dar uns tirinhos acima, porque você também, né, voluma menos, então a tendência é a gente querer, e eu me incluo porque eu sou recreativo também, eu sei como é que é, uma vontade de dar uns tirinhos acima para você ter um big hit se você joga MTT, ou para você fazer ali um dinheiro rápido se você joga cash. Mas, se você realmente está afim de levar o poker como um esporte de longo prazo, isso é uma coisa que você tem que parar agora. Então, foca em gerenciar bem o seu bankroll, para de ignorar essa parte que é fundamental para o jogador que quer ter sucesso no poker no longo prazo. E sucesso no poker tem que ser de longo prazo, né? Não existe sucesso no poker no curto prazo. O cara vai lá, runa bem, tô com sucesso no poker. Não, isso daí é uma fase, né? Daqui a pouco, se você não cuidar bem, você devolve tudo que você ganhou e mais um pouco. Segundo, você tem que parar de se comparar com os seus ídolos, com os melhores, porque esses seus ídolos, esses melhores, primeiro, você não sabe pelo que eles passaram. Segundo, às vezes eles já estão no poker há mais de 10 anos e você está começando agora. Então é uma comparação injusta, você hoje com ele agora. Então, se você vai se comparar, você precisa se comparar com quando eles estavam na fase que você está hoje, por exemplo, quando eles estavam começando. Por exemplo, o Yuri Ned conta que ele era o cara mais tiltado do poker quando ele começou, e aí ele decidiu que ele ia trabalhar nisso, e ao longo dos anos ele foi melhorando muito isso, e ele disse que hoje ele tem cerca de 1% dos tilts que ele tinha. E aí você, tiltando um monte, vai se comparar com o Yuri hoje e fala, pô, mas o cara, ele tem muito sangue frio, ele tem uma gestão emocional incrível. Ele tem isso hoje, né? Mas não era assim quando ele começou. E ele tem isso hoje porque ele trabalhou 10 anos para isso. Então, você que está começando ou está passando por alguma dificuldade, você tem um ídolo, não se compare com ele agora, isso só vai te desanimar. A comparação que você precisa fazer é o você de hoje com o você de ontem. Você precisa estar sempre evoluindo. Isso é um fato. Então compare sempre com você mesmo, mas o você de ontem, de anteontem, de 6 meses atrás, de um ano atrás, para agora e faz esse exercício. Se compara com você mesmo de um ano atrás no poker. Pensa o quanto você já evoluiu. E é essa comparação que faz sentido hoje. Outra coisa que você precisa parar de fazer urgente é achar que você já sabe de tudo, achar que você sabe muito. No poker, não existe já saber tudo que você precisa. Se você olhar para os melhores jogadores, eles estão sempre estudando, sempre aprendendo, sempre evoluindo. E eles estão, parece que eles estão neuróticos em querer melhorar ainda mais, em querer achar o jogo perfeito, quase como uma máquina, querer sempre ajustar alguma coisa no jogo e não só no jogo técnico, né? Buscar edge em todos os sentidos, porque se você tá no poker há algum tempo, você já sabe que sempre dá para melhorar, sempre dá para ter um pouquinho mais de edge sobre o seu field, sempre dá para você se tornar um pouquinho mais lucrativo, um pouquinho mais estável. Não tem fim, não tem fim. E quando você já achar que melhorou o suficiente na parte técnica, tem sempre a parte mental para desenvolver. Se você já melhorou o suficiente no técnico e no mental, tem a parte de gestão financeira. Sempre vai ter o que melhorar, você nunca sabe o suficiente e de todas as áreas. Quanto mais você sabe, mais você vai descobrindo que você não sabe nada. Se você encara o poker como um jogo, você precisa parar com isso imediatamente, porque isso não vai te levar ao sucesso no poker. Para ter sucesso no poker, você precisa encarar o poker como um esporte da mente, no qual você é um atleta que precisa buscar sempre mais vantagem competitiva, melhorar para vencer os seus adversários. Você encara o poker como um esporte,
Você entende que a sua performance faz toda a diferença quando você está num ambiente competitivo. Então, a sua performance técnica, a sua performance mental vão fazer a diferença na hora de que você está competindo. Quando você encara como um jogo, talvez você coloque uma importância maior na sorte. Quando você encara o poker como um esporte, você entende que num esporte, todo mundo que acabou de começar tem que passar por uma fase de treinamento, desenvolvimento, aprimoramento para ir evoluindo e chegando no nível de competitivo maior. Quando você encara como um jogo, você acha que, eu tô começando agora, mas só porque eu cravei um torneio ali, às vezes eu acho que eu já sou capaz de vencer e de ser campeão e já tô melhor do que os outros. E isso faz com que você fique muito confiante, talvez arrogante, que você desrespeite a gestão de risco e que você não entenda que para chegar lá no sucesso constante, estável de longo prazo no poker é um caminho como um atleta de qualquer outro esporte, começa do zero, vai melhorando, vai aprendendo, incorporando, até depois de alguns anos começar a entrar em nível competitivo. Enquanto isso, tudo é treino, né? Enquanto isso, ele está só começando, só treinando, ele é um amador. Os jogadores mais tiltados no poker são aqueles que têm o foco no resultado do curto prazo. E não só tiltados, são os mais instáveis, os que têm maior dificuldade de permanecer, de ter estabilidade, de ter disciplina e constância, de fazer o que precisa ser feito. Então, outra coisa que você precisa parar de fazer o quanto antes é dar importância demais no resultado de curto prazo. É focar no resultado de hoje, no resultado dessa sessão, no resultado dessa semana, às vezes até no resultado desse mês. Não olha tanto para o seu resultado, olha sim para o seu tracker, olha para os seus números, olha para as suas ações. É isso que mais importa. A hora que você começa a enxergar o poker como um jogo de longo prazo, definir objetivos para o longo prazo e focar em fazer o que você precisa fazer no curto prazo, né, no dia a dia, para chegar lá onde você quer no longo prazo, a sua vida no poker vai mudar, a sua cabeça muda, a sua estabilidade muda, as suas ações mudam e de repente você entra num caminho onde você enxerga que o poker realmente é algo que pode ser para você no longo prazo e não aquela loucura que as suas emoções, a sua estabilidade mental oscilam da mesma forma que a variância, da mesma forma que o gráfico, parece um eletrocardiograma, para cima e para baixo, aquela coisa instável, e de repente a visão no longo prazo vai dar uma boa achatada nessas curvas, vai estabilizar bem a linha do seu gráfico. Você não reclama de bad beat, né? Se você faz isso, olha no meu olho agora e faz uma promessa para mim e para você mesmo que nunca mais você vai fazer isso. Reclamar de bad beat significa que você não tem maturidade para lidar com a realidade do poker, com a variância. Significa que você está dando muita importância para coisas que estão fora do seu controle e provavelmente, se você está dando muita importância para coisas que estão fora do seu controle, você não está dando importância suficiente para coisas que estão no seu controle, que é evoluir, aprender, estudar, se desenvolver como jogador, como pessoa, para que você consiga aproveitar o máximo que você consegue nas mesas, você conseguir ter o máximo de lucratividade possível de acordo com o momento, de acordo com o quanto o jogo flui, encaixa naquele dia, né? Você aprende a perder menos, aprende a ganhar mais e foca no que você pode controlar. Focar nas bets é você pedir para viver tiltado com uma instabilidade gigante que nem você aguenta ficar muito tempo no poker, nem a sua família te aguenta muito tempo e conviver com você, porque você vai estar sempre vivendo estressado com altos e baixos, o seu humor varia de acordo com a variância. E se você é daqueles jogadores que só estuda, estuda, estuda e acha que o conhecimento técnico é a única coisa que você precisa, meus pêsames, provavelmente os seus dias no poker estão contados também. Se você parar para olhar, os melhores jogadores do Brasil e do mundo são aqueles que têm o melhor mindset, que têm o melhor mental game. Então você precisa urgente parar de subestimar a importância do mental game, parar de achar que você vai desenvolver isso sozinho, de uma forma natural. Eu vou aprender com o tempo, tomando porrada. A maioria dos jogadores toma porrada, tanta porrada antes de aprender, que precisa sair do poker. Existem muitos outros caminhos, existem muita gente que já apanhou e já está te passando de mão beijada o que você precisa aprender. Você pode aproveitar esse conhecimento, aprender, colocar em prática e encurtar muito o seu caminho de evolução no mental game. Já ir pelo caminho certo, porque às vezes você começa por um caminho ruim e depois para
corrigir esse percurso é muito mais difícil do que se você já começar certo. Então, qual é a hora certa para começar a trabalhar o mental game no poker? É o quanto antes, e é desde o início, porque isso não vai te atrapalhar em nada, não vai tirar seu tempo de nada, muito pelo contrário, você ganha tempo, porque se você começar já trabalhando a parte técnica, os estudos e o mindset, o mental game ao mesmo tempo, você já começa na direção certa, você já vai passar por muito menos aperto e perrengue do que você passaria se simplesmente estudasse a técnica, até você chegar num ponto que você não sabe lidar com as questões do poker, com os desafios do jogo. E aí você precisa buscar ajuda lá na frente, depois de já ter perdido muito tempo e dinheiro desnecessariamente, do que simplesmente se você tivesse começado mais cedo, já encarar de uma forma mais madura o poker, de trabalhar ao mesmo tempo o mental e o emocional, o técnico e o emocional, porque é isso que o jogador completo, é isso que o jogador, os top players, os melhores jogadores do mundo fazem e têm e são, né? É isso que eles são completos porque eles têm uma boa habilidade técnica, uma excelente capacidade técnica e uma excelente capacidade, habilidade mental de lidar com aquelas questões, aqueles desafios que a maioria dos jogadores não consegue e ou queima e derrete a banca por causa disso ou acaba não conseguindo viver assim e desiste do poker, né? E por último, não ignore os seus tilts. Você precisa parar de encarar tilt como uma coisa normal do jogo. Tilt é comum, mas não é normal. Não ignore os seus tilts, porque se você ignora, eles vão crescendo, 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 até chegar a um ponto que fica insustentável. E é aí que um monte de jogador, eu já vi muito jogador largar o poker por causa disso, me procura, Danilo, tô tiltado, fala, não, vamos resolver isso. Aí o cara, daqui a pouco eu resolvo, eu te procuro. Aí passa um tempo, eu entro em contato, e aí, como é que tá? Vamos ver o seu tilt, vamos resolver isso. Ah, não, já desisti do poker, não dá pra mim e tal. Isso já aconteceu tantas vezes, galera. Então, assim, o tilt é a maior causa que faz o jogador largar o poker. As pessoas desistem do poker não é por uma questão técnica, desiste do poker por não conseguir lidar com as questões emocionais e mentais, porque não é tão simples, não é o natural para nossa mente lidar com isso. E a maioria dos jogadores precisa mesmo de ajuda em relação a isso, e não tem problema nenhum, não tem vergonha nenhuma em pedir ajuda, em buscar ajuda em relação a isso. E se você está aqui, chegou até agora nesse vídeo, com certeza você já viu a importância e está procurando alguma forma para te ajudar a essa parte mental e inclusive pode ser que tenham vários jogadores que estão passando por isso também, que precise. Então eu peço para você, se você conseguiu a chegar até aqui e refletir, se fez sentido para você, se você já teve uns insights para começar a melhorar o seu mental game no poker, que você curta, compartilhe com aqueles seus amigos que também estão passando por essa dificuldade e faz com que essa mensagem chegue para mais gente. Então, recapitulando, você precisa parar de desrespeitar a sua gestão de bankroll, parar de se comparar com os melhores, parar de acreditar que você já sabe tudo, já sabe o suficiente, parar de encarar o poker como um jogo, parar de dar muita importância para o curto prazo e focar mais no longo prazo, parar de reclamar das bad beats, parar de subestimar o poder e a importância do mental game no poker e parar de ignorar os seus tilts. E se você quiser ver mais conteúdo sobre o assunto, dá uma olhada aqui no material do canal, tem mais de 400 vídeos com vários insights diário para você melhorar o seu tilt, melhorar o seu mental game e começar a resolver essa parte do jogo que talvez você tivesse deixando de lado. Se você tiver alguma dúvida, alguma observação sobre tudo isso desse vídeo, comenta aqui ou me manda uma mensagem lá no Instagram. Sabe que você pode contar comigo para te ajudar nessa parte do jogo.